Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores, o programa da Diocese de Angra com a atualidade católica nos Açores. Hoje conversaremos com o Padre Joaquim Félix, que participou nas terceiras jornadas de Teologia do Seminário Episcopal de Angra. Uma conversa para escutar logo depois da informação. A Diocese de Angra despediu-se na passada quarta-feira de Monsenhor José Soares Nunes, o professor que esteve mais anos ao serviço do Seminário Episcopal de Angra. O professor faleceu aos 85 anos, vítima de um acidente vascular cerebral no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, a quando de um internamento por problemas renais. Horas depois da sua morte, a casa que foi sua durante várias décadas prestou-lhe homenagem pública na abertura das terceiras jornadas de Teologia, na voz do reitor do seminário, Padre Hélder Alexandre. Estava previsto nesta noite fazermos uma homenagem a uma pessoa que hoje partiu para a casa do Pai. Em jeito e com alguma emoção de homenagem, quero evidenciar uma referência desta instituição ao Monsenhor José Soares Nunes, a quem muito devemos pela sua sabedoria, professor emérito deste seminário nas áreas de Teologia Fundamental e Sistemática e Liturgia, e sobretudo um exemplo de humildade e santidade que muito nos ensinou. Que a sua obra, que a sua memória permaneça para sempre entre nós. Ele que desde 1964 que vivia connosco, foi professor até 2016, e fica na nossa memória, de facto, a sua imensa personalidade e a sua santidade. Queria dedicar-lhe, nesta noite, uma calorosa salva de palmas. Monsenhor José Soares Nunes nasceu a 21 de dezembro de 1934, na freguesia dos Rosais, na Ilha de São Jorge. Frequentou o seminário menor, depois de ter completado a primária, e depois o seminário maior, onde fez a sua formação liceal, filosófica e teológica, com vista ao sacerdócio, tendo completado os estudos ainda antes de ter idade canónica para ser ordenado. Foi, por isso, nomeado secretário pessoal do então bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho, cargo que ocupou entre 1957 e 1960. Foi então ordenado sacerdote na Capela da Natividade no próprio seminário, tendo celebrado a sua missa nova em 1960, a 17 de janeiro, na sua igreja paroquial, onde foi iniciado na fé cristã. Nesse mesmo ano, seguiu para Roma, onde estudou Sagrada Família na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 1964 foi nomeado professor do Seminário Episcopal e por ele passou a formação de todo o clero diocesano desde então. Entre as funções pastorais, conta-se o trabalho em São Gonçalo, em Angra, tendo sido também administrador paroquial da paróquia do Posto Santo, capelão do lar de Santa Maria Goretti e capelão da Casa de São Francisco das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Foi ainda durante 30 anos capelão civil no Regimento da Infantaria número 17, depois Regimento de Guarnição número 1, situados no Castelo de São João Batista. As terceiras jornadas de Teologia do Seminário Episcopal de Angra arrancaram com a apresentação da segunda edição da revista científica Fórum Teológico 21 e com homenagem ao Monsenhor José Nunes. O bispo Dom João Lavrador abriu as jornadas e garantiu que a Igreja e a arte precisam uma da outra numa exposição chamada Teologia e a Arte em Diálogo. Reconhece o seu trabalho na edificação e decoração dos seus templos, na celebração dos seus dogmas, no enriquecimento da sua liturgia. Lembra-lhes que tem ajudado a Igreja a traduzir a sua divina mensagem na linguagem das formas e das figuras, a tornar perceptível o mundo invisível. Já que a Igreja tem necessidade dos artistas e, por isso, volta-se para eles, para lhes dizer que não permitam que se rompa uma aliança entre todas fecunda, que não se recusem a colocar o seu talento
ao serviço da verdade divina, que não fechem o seu espírito ao sopro do Espírito Santo. Uma vez que o mundo em que vivemos tem necessidade da beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é o que traz alegria ao coração do homem. É este fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração. Então é lançado o convite a que sejam os guardiães da beleza no mundo. O Bispo de Angra destaca ainda o papel da arte na promoção do bem social e na promoção da dignidade da pessoa humana. Destaca-se através dos meios da ciência e das artes que pode ajudar a elevar a humanidade e proporcionar-lhe a sabedoria para penetrar na verdade, no bem e na beleza como verdadeiros atributos divinos que estão presentes nas suas criaturas. Perante os perigos que se sofrem na vida dos homens e das mulheres de hoje e que se os afasta de Deus e dos seus semelhantes, isto é, numa cultura fechada ao transcendente, a Igreja lembra a todos que a cultura deve orientar-se para a perfeição integral da pessoa humana, para o bem da comunidade e de toda a sociedade. Recomenda então o concílio que, por isso, é necessário cultivar o espírito de modo a desenvolver-lhe a capacidade de admirar, de intuir, de contemplar, de formar um juízo pessoal e de cultivar o sentido religioso, moral e social. Dom João Lavrador falava na condição de presidente da Comissão Episcopal da Cultura e Bens Culturais na abertura das jornadas, cujo tema escolhido para este ano foi Arte, expressão que transcende. No segundo dia das Jornadas Teológicas, os oradores foram os padres Alexandre Palma, que será nosso convidado na próxima semana, e o padre Cipriano Pacheco, docente de Filosofia no Seminário Episcopal de Angra, e que fez uma exposição sobre a estética e a mística em São Tomás de Aquino. Na conferência, o sacerdote expôs o lugar que São Tomás sempre pretendeu dar à via da beleza ou do belo na aproximação do homem a Deus. Precisamente a via que, pela sua ligação ao sentimento de prazer ou de gozo, se revela capaz de atração, como também de contemplação, apontando assim para duas dimensões muito presentes no pensamento de São Tomás, a saber, a estética e a mística. O pensamento de São Tomás no domínio da estética já se encontra presente no seu comentário à obra de Dionísio Areopagita sobre os nomes divinos, De Divinis Nominibus. Neste seu comentário encontramos um rasgado elogio da beleza de Deus, que ele exprime nos seguintes termos. Diz: Deus é belo em si mesmo e não apenas sob um determinado aspecto. E por isso não se pode dizer que é belo em relação a uma coisa e não belo em relação a outra. É belo sempre e uniformemente, excluindo qualquer falta de beleza, a começar pela mutabilidade, que é a primeira falta de beleza. No terceiro dia das Jornadas de Teologia, Sandra Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais, e o musicólogo Rui Vieira Neri foram os conferencistas. No encerramento das jornadas, o bispo Dom João Lavrador deixou um desafio ao seminário de alargar os destinatários das Jornadas de Teologia a todo o arquipélago. E se amanhã houver outras zonas da nossa diocese que estivessem interessadas em saborear também da reflexão que aqui se faz, por que não, com alguma tecnologia, poder fazer presente aquilo que aqui se passou? Fica este desafio para o futuro. Claro que tem que ter aqui tecnologia, que não é difícil, tem que ter interesse de quem esteja noutros lugares, mas realmente Deus fez tudo muito maravilhoso, fez os Açores muito maravilhosos pela diversidade das 9 ilhas e depois deu-nos coisas maravilhosas, que é os meios que temos hoje para estar presente nessas ilhas. Eu gostaria muito, porque eu penso que o futuro é por aqui, está aqui o nosso vigário da formação, temos falado tanto nisto, porque eu penso que é a forma que Deus nos está a apontar para que esta diocese tão bela, na sua
morfologia seja também bela na sua tecnologia. E por isso nós temos que apostar mais nesse sentido. Já foram dados os primeiros passos neste sentido. Este ano as jornadas foram transmitidas via Facebook, na página do Seminário Episcopal de Angra. O bispo Dom João garantiu ainda que o seminário é uma escola superior de teologia. Dar esta palavra de reconhecimento ao nosso seminário. Desde a primeira hora eu senti e transmiti e fui correspondido, porque estava também nas intenções do próprio seminário. O seminário é uma escola superior de teologia e, porventura, poderão não ter ainda os pergaminhos daquilo que têm outras instituições em termos de créditos, que é certo é que o ensino que aqui se faz tem o mesmo nível de qualquer escola superior de teologia. Ao terceiro dia, as jornadas mantiveram o regime de casa cheia, facto que mereceu um agradecimento especial do reitor, Padre Hélder Miranda Alexandre. Pelo segundo ano consecutivo, a Ouvidoria da Horta promoveu este fim de semana a segunda edição do projeto Mais Partilha. Nos dias 22, 23 e 24, os faialenses contribuíram com alimentos para as famílias mais carenciadas. Um projeto que, depois da forte adesão em 2018, repete-se nesta quaresma, adianta o padre Nelson Pereira. O ano passado, felizmente, os dados foram muito positivos e nós conseguimos não só angariar muitos géneros alimentares, como também ajudar muitas famílias, sobretudo crianças e jovens, e, portanto, quisemos este ano voltar a seguir com o projeto agora neste fim de semana. As pessoas podem participar neste projeto de duas formas, quer na sua contribuição e na sua generosidade nos supermercados, com as suas doações de géneros alimentares, mas também através do voluntariado. Nós temos neste projeto cerca de 100 voluntários, a maior parte deles jovens, que se associaram a este projeto e que estão também nos supermercados a recolher estes géneros alimentares. Até ao fim deste domingo ainda é possível contribuir para um projeto que também tem agora uma preocupação ambiental. Portanto, este ano o nosso projeto é também um projeto sustentável, uma vez que não há utilização de sacos de plástico ou de papel, mas sacos de pano reutilizáveis e, portanto, vai permitir que esta campanha e estes sacos possam ser perpetuados por outras edições. O projeto tem conseguido a envolvência de várias entidades, nomeadamente as escolas, que através dos diretores de turma já sinalizaram 100 crianças carenciadas da ouvidoria. No ano passado, o Mais Partilha angariou 5 toneladas de alimentos. Na passada segunda-feira, o Santuário do Senhor Bom Jesus do Pico promoveu uma conferência sobre o mal e o sofrimento, proferida pelo padre José Júlio Rocha, professor de Teologia no Seminário de Angra. O reitor padre Marco Martinho diz que o encontro foi participado por mais de 70 fiéis. O mal não é querido por Deus e que Deus vence o mal e convida-nos também a vencer o mal através da vivência do amor, através da cruz. Foi um encontro extremamente participado, foram mais de 70 pessoas que estiveram presentes durante quase 2 horas, escutando o Padre Júlio, sinal de que o nosso povo está aberto às iniciativas que vamos promovendo, dentro do encontro da temática da nossa diocese, e muito particularmente da Escola de Formação Cristã, foi mais uma iniciativa da Escola de Formação Cristã da Ouvidoria do Pico. E a Escola de Formação Cristã tem mais iniciativas em decurso. Também decorreu ao longo desta semana, na quarta, quinta e sexta-feira, também jornadas litúrgicas destinadas a grupos corais paroquiais, as nossas capelas, orientada pelo padre Marco Luciano, diretor do Serviço Diocesano de Liturgia, que em cada um dos dias, um dia na Zona Pastoral das Lajes, outro na Zona Pastoral de São Roque e outro na Zona Pastoral da Madalena, abordou o sentido do canto litúrgico e também com alguns exemplos práticos de ensaio de cânticos para este tempo que estamos agora a viver, da Quaresma e também pensando já na Páscoa. E esta formação termina neste domingo com a procissão do Senhor dos Passos e a Soledade do Senhor dos Passos na Madalena, em que, numa parte prática, vários elementos de várias capelas, principalmente da Zona Pastoral da Madalena, também de outros sítios, se juntarão para, na prática de cada dia, que é a liturgia dominical, celebrarmos e louvarmos o nosso Deus. As escolas de ouvidoria foram um desafio do bispo Dom João Lavrador quando da reorganização diocesana
e criação das 3 vigararias existentes atualmente. E é nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o padre Joaquim Félix de Carvalho, da Arquidiocese de Braga, liturgista e também vice-reitor do Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo. Foi o conferencista do primeiro dia destas 3º jornadas de Teologia, com uma exposição com o tema A Vida Sapiensal das Artes na Liturgia, Desafios Contemporâneos. Para esta entrevista conto também com a preciosa presença da colaboradora do sítio Igreja Açores, Carmo Rodeia. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem no Igreja Açores, sejam bem-vindos. Obrigado. Padre Joaquim Félix, sobre esta sua participação nas jornadas e com auditório repleto, como é que avalia a evolução da liturgia com o passar do tempo em Portugal, particularmente? Sinto que passamos de uma fase de muita experimentação, que era natural, a seguir ao Vaticano II, que eventualmente, como espaço de experiência, precisava de um tempo para encontrar uma certa maturidade e apontar sobre os valores do concílio que com o tempo melhor se perceberiam, porque não podemos imaginar que imediatamente na sequência do concílio tudo se aplicaria num compasso de 10, 12, 20 anos. Estamos a mais de 50 anos e de qualquer das formas agora permite-nos este espaço de tempo ter um outro distanciamento e eventualmente há situações a melhorar e outras no sentido de progredir sobre valores que hoje foram aceites, bem acolhidos e que é preciso preservar neles, perseverar mesmo. Na exposição que fez, falou muito na necessidade de dar espaço à liturgia e purificá-la de alguma forma, no sentido de tornar cada vez mais simples, que é aquilo que ela deve ser. Como é que vê o que se faz hoje na maioria das igrejas, ou um pouco por todas as igrejas em Portugal, com alguns regressos a um certo passado, do que o senhor também falou ontem, com alguns revivalismos, quase como que fosse um tesouro que nós fôssemos desencantar num baú qualquer de uma sacristia ou nos arrumos de uma igreja e de repente torna-se tudo linguagem litúrgica. A situação atual é muito diversa e não é fácil avançar para generalizações sem sermos injustos. Mas, atendendo às expressões que nos vão chegando e são do nosso cotidiano, do nosso conhecimento, sabemos que, de facto, a liturgia, muito até pela ligação à catequese, e uma celebração do ponto de vista de explorar dinamismos próprios de fases etárias, com os jovens, ou então por setores, ao nível da pastoral, acabou por fragmentar de alguma forma aquilo que era o mosaico da comunidade cristã. E esse é um desafio que temos imenso pela frente, de novo ser a experiência da comunidade na sua intergeracionalidade, que vai desde a criança à pessoa com mais tempo, e valermos todos de uma coesão que não é possível avançar no sentido de uma qualificação só com este setor ou com aquele grupo. Está muito mais para além. Não temos sequer a noção de corpo. Na liturgia nós formamos o corpo de Cristo, celebramos enquanto tal, mas se começarmos a fracionar um corpo, não temos a expressão da riqueza que ele nos pode dar na experiência do corpo. E temos mais um mundanismo do que propriamente. Sim, houve uma tentativa, houve se calhar tentações. Tentações de, se dissermos mundanizar, até pode parecer excessivo o que dizemos, mas numa linha de acertar por alguns padrões da cultura envolvente, no sentido de pôr determinado tipo de ritmos ou de mesmo de linguagem associada à música, entrar em determinado tipo daquilo que se poderia designar por caminhadas, por, digamos, dinâmicas mais catequéticas associadas à liturgia. Isso acabou por fragilizar a liturgia.
A liturgia, como dizia ontem, ela é o próprio fim. Não temos que procurar nada fora dela, neste sentido de que, como se fosse uma realidade muito incompleta. Claro, não podemos viver numa experiência de uma fronteira muito rígida, porque dali saímos para o anúncio, na perspectiva missionária, na perspectiva da vivência, numa correspondência ética da vida, com os seus valores cristãos. Mas, onde a palavra respira. Pois, convinha que respirasse, e respira muito no silêncio. Falta-nos uma cultura da palavra que necessariamente respira no silêncio. É muito difícil hoje acolher a palavra que é proclamada no contexto da celebração litúrgica, seja ela qual for, como uma palavra verdadeiramente de Deus que nos precede na nossa escuta. Há quase, eu peço desculpa de interrompê-lo novamente, mas há quase como que uma sobreposição do cerimonial à própria palavra, e muitas vezes aquilo que nós verificamos é celebrações muito bem arrumadinhas, todas muito, do ponto de vista litúrgico, se calhar correspondem àqueles padrões que são aceitos e que foram defendidos desde o Concílio Vaticano II, com certeza, respeitam os documentos da Igreja na íntegra e exemplarmente, mas depois há um cerimonial pesadíssimo, quase que é mais importante. Isso, eu não estaria tão persuadido. Sem dúvida que há grupos com uma sensibilidade mais de quem olha para o passado e, nessa perspectiva, são talvez mais rigorosos na aplicação até das rubricas, quase que indo num novo rubricismo, que era aquilo que se combateu quando se chegou ao Vaticano II, o rubricismo. Porque falta aquilo que eu falava ontem, que é o espírito da liturgia. Não a regra ou a rubrica da liturgia. É o que está para além. O quadro, o espírito, a atmosfera onde se respira. A imagem de Guardini, que ontem voltei a lembrar, é uma imagem extraordinária. A liturgia é o que é? Ele diz que é o filho que brinca diante do pai e que é a alegria do seu Deus. E nessa medida, ele cumpre a sua mais profunda essência, que é a de descobrir-se filho de Deus. E portanto dizia ele que não é trabalho, é brincar. Claro que hoje, se nós ficamos por uma expressão só do brincar associada às crianças, ou então ao jogo, ou uma expressão do tempo livre, pode parecer que é fragilizar o sentido da liturgia. Não. Ele coloca o brincar e o próprio brinquedo enquanto que é aquele objeto, aquele material que nos transporta para o mundo do sonho. Como as crianças, quando são pequeninas, antes de se corromperem, porque elas logo estão atentas à aplicação das regras, ou se alguém sai fora do jogo, diz logo, não estás a fazer corretamente. Então, é com esse rigor da criança com que ela sonha, a partir dos objetos, que às vezes é uma pequenina caixa, mas essa pequenina caixa entra num universo de sonho, poético, de imagens, de alargamento mental, que a coloca quase numa experiência viva daquilo que pensa e sonha. É essa a imagem, sem cair numa estetização da liturgia, que era necessário trabalhar na igreja e na celebração. Sem isso, nós começamos a meter, como ontem falava, muitos papéis, muitos cartazes, muitas folhinhas, muitas dinâmicas, muitos raminhos, muitas coisas penduradas, muitos enfeites, e depois a missa, que é um poema, não admite enfeites desta natureza. Não temos necessariamente de voltar atrás, antes do concílio, porque podemos estar a incorrer contra o que é um dos sinais dos tempos e uma manifestação do Espírito Santo. E nem precisamos de entrar numa linha de posição segura. Claro que se calhar, isto é uma forma que me vai ocorrendo, é que quando nós não temos a qualidade no tempo presente, quando nós desviamos o nosso rosto ao lado diante dos desafios que temos pela frente, nós temos sempre a tentação de voltar a uma posição de segurança. Então voltamos normalmente atrás. Uns podem se ficar mais, digamos assim, ou fixar pelo barroco, por uma cultura barroca que não é a nossa, ou por uma cultura mais gótica,
outros se calhar poderiam para uma perspectiva mais carolíngia, ou se quisessem queriam ir a uma liturgia romana clássica para o século VII, ou se calhar até queriam entrar na sala onde Jesus celebrou a Eucaristia. Agora, a Igreja, digamos, trabalhou no sentido de uma coesão muito forte e numa experiência que deve ser tida por referente principal, que é um concílio ecuménico, como foi no Vaticano II. Falava ontem na conferência que atualmente há uma certa aversão ao silêncio e ao vazio. Isto é reversível? Isto é recuperável? Conseguiremos voltar a colocar as populações neste sentido de pensar e de agir? E eu creio que sim. E posso dizer que procuro fazer por isso. Não apenas pensar estes desafios em função do que espero dos outros. Sem dúvida que sim. Pode ser um trabalho que vai levar tempo. E quando dizemos tempo, não estamos a falar num quadro de 5 nem de 6 anos. Vai levar décadas. Vai levar décadas. Para uma cultura do silêncio é preciso cultivar, antes de mais, a escuta e não a nossa palavra. Nessa medida, é preciso cuidar muito da proclamação ou da leitura da palavra de Deus. Na perspectiva espiritual, de que é Deus quem nos fala, de que é Jesus quem nos fala. Se é mais uma leitura que eventualmente é material para depois estarmos atentos à homilia, para ver de uma forma, digamos assim, quase... de escrutínio, quase. De argüência, em função daquilo que se vai dizer, estamos a desvalorizar completamente a palavra de Deus. É reparar na qualidade da leitura. Aprumo literário, ritmo, estilos literários, ajuste da voz, utilização de meios técnicos para a amplificação natural em função do espaço, não muito alto, o micro, também não muito baixo. As modulações de voz, tudo isso é gramática do silêncio. E depois não há de entrar numa linha de muitos rumores, de ruídos, que prejudiquem esta audição. Às vezes, nota-se, estamos mais atentos ao leitor, se é uma criança, por exemplo, na primeira comunhão, porque não vai a catequista, ou aquele que ensina, ou uma pessoa qualificada desde esse ponto de vista da leitura. Claro, nós ficamos encantados com uma criança que lê, que já junta sílabas, que não tem noção nenhuma do que está a ler, e isso transmite-se. Nós não temos noção. Às vezes precisamos de enfrentar, digamos, o assunto, colocando, não indo direto a ele, mas colocando, digamos assim, experiências que nos permitem fazer uma avaliação. A distribuição da Eucaristia. Vamos assim por valores que nós temos como consolidados. Então, poderia colocar-se uma criança a distribuir a Eucaristia. Se a gente diz, a partir da Dei Verbum, que a Igreja sempre venerou as sagradas espécies, tanto quanto a palavra, porque é que não pomos as crianças a distribuir assim? Isso não, porque isso é muito sagrado, isso só alguém que é o ministro ordinário da comunhão, que tem uma formação inicial, depois tem uma formação permanente e é habilitada pelo bispo por 3 anos ou por 4, conforme a indicação que há na diocese, e as pessoas têm essa noção. O mesmo precisaríamos, eventualmente, de cuidar essa cultura da palavra. Primeiro, aquela que nos precede enquanto é lida. Depois, e durante a audição, para entrarmos em diálogo com Deus. Se nós não entramos em diálogo, se nós não ouvimos primeiro, nós andamos aqui a sobrepor camadas de linguagem que não se encontram. Isto não é diálogo. Mas para isso é preciso educar também, porque Romano Guardini diz justamente que é preciso fazer a educação do povo cristão, não é? Para isto. Nós hoje o que verificamos muitas vezes é a ida à missa quase como que um rito, não é? Não sei se as pessoas entendem efetivamente, e não quero estar a fazer julgamentos, mas se entendem efetivamente o que é que lá estão a fazer e que momento é aquele, etc., e até as várias partes da celebração.
e não sei se elas estão totalmente disponíveis para o tal silêncio e para o tal momento de escuta. Para o como é que nós, enfeites. sim, e deixar os tais enfeites de que falávamos há pouco. Aquilo que eu lhe pergunto é como é que se pode fazer esta pedagogia, chegando em primeiro lugar aos crentes, não é? Olhando para o nosso redil, mas também já de olho posto nas ovelhas que estão fora do redil. Vou contar aqui uma história que pode vir ao encontro desta pergunta. Na Capela Imaculada, no Seminário Menor, associado ao altar da Capela Cheia de Graça, no início pensámos colocar algo que fosse de desenvolvimento da nossa capacidade sensorial na relação com aquele grande bloco de pedra que era o altar. Acontece, porém, que eu fiz uma proposta e o Asbjørn Andresen, um homem de 80 anos, mais de 80, que foi diretor da Escola de Arquitetura, fez parte da reitoria da Escola de Arquitetura de Bergen, sugeriu, não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar aqui uma orelha em mármore e pomos uma cadeira ao lado. No sentido de que as pessoas se interrogam, o que é que está aqui esta orelha a fazer? E uma cadeira aqui, e uma cadeira junto a esta orelha, que é para fazer o caminho, antes de mais, das perguntas. Não basta só tentar responder imediatamente à necessidade. Primeiro nós precisamos de colocar as pessoas a interrogar-se porque é que isto acontece. Fundamental. Depois haverá uma criatividade muito grande em termos de encontrar vias de promoção do diálogo, da escuta e da palavra, uma coisa e outra, para entrarmos em diálogo com Deus. E o que acontece é que ele dizia, numa aproximação a um grande crítico da arquitetura contemporânea, que é o Juhani Pallasmaa, que é um finlandês, tem obras normalmente pequeninos, livros, sobre as essências, sobre os olhos da pele e por aí fora. Ele diz que nós, mediante, digamos, a estimulação externa, hoje temos os nossos ouvidos foram cegos. Ele não diz que foram ensurdecidos ou deixaram de ouvir, foram cegos. Deixaram de aprender, apreender e de ler a serenidade que habita os espaços. Isso é fruto do imediatismo com que nós vivemos, do tempo que não temos, não é? Do tempo que não temos e das temos respostas uma coisa que é própria exigimos. destas gerações mais novas, que há como que um diálogo acelerado, em que querem quase a resposta sem que se formule a pergunta. Querem isso está estudado do ponto de vista sociológico, o intervalo entre aquilo que se faz e o reconhecimento, o feedback, deve ser imediato. O intervalo, que às vezes poderia ser de um projeto que se lança há 10 anos, há 50 anos, estreiteceu-se e é hoje num compasso de minutos, de segundos. Coloca uma coisa, quer ver logo como funciona, quer ter logo feedback. Nós precisamos de estender um pouco, que é para fazer o caminho, não apenas da apreensão de um conhecimento, mas de termos o intervalo necessário para, partir de uma posição de não saber, gerir através da nossa interrogação interna, numa bondade interpretativa, não pensar com preconceito, nem tão pouco de uma forma desviada, para que possamos vir a reconhecer aquilo que nos é dado, aquilo que nos é oferecido. E depois, cada um na sua liberdade diz sim, diz não, ou talvez. Como é que se ensina isso aos futuros sacerdotes? É porque os seminários têm aqui um papel também muito importante nesta educação e nesta pedagogia. A começar, e eu peço desculpa, deixe-me só recuperar aqui para os nossos ouvintes esta expressão que eu gostei muito, o seu à parte ontem, quando disse a Assembleia de Fiéis, que é o sujeito, e era o que mais faltava, que nós padres, que nós religiosos não fôssemos também fiéis. Com certeza. Portanto, esta educação começa, digamos assim, também nos seminários. E reforça-se também nos seminários. E é fundamental, porque se não faz ao nível da formação inicial,
depois torna-se mais difícil. Não quer dizer que a formação não é uma formação contínua e, portanto, precisa de continuar-se até ao final da vida. É assim com todos e não é apenas com os padres nem os seminaristas. É importante nessa medida que se procure cultivar a atenção, e ter uma sensibilidade muito aberta para ler os sinais, e nomeadamente aqueles que são humanos. Ao nível do seminário e na questão dos fiéis, eu vou chamando a atenção, porque eu dou várias unidades curriculares de liturgia e sacramentos, e chamo a atenção para a linguagem ainda de muitos documentos, porque nós sabemos que se está com, digamos assim, a reforma do Vaticano II em prática, em experiência, mas há linguagem que não acompanhou completamente todo o pensamento. A linguagem, às vezes, como outras dimensões, eventualmente, não acompanham tudo. E, por exemplo, ao nível da Instrução Geral do Missal Romano, faz-se essa distinção. O espaço dos fiéis, o espaço do presbitério. Ora, esta linguagem não é uma linguagem correta, porque dá a impressão que do presbitério, não estão lá apenas presbíteros, o presbitério está à parte. E depois os fiéis. Não, somos todos fiéis, batizados. E nessa medida, hoje, é preciso cuidar muito bem a distribuição de todas as pessoas, de toda a Assembleia no espaço, porque por aí temos a imagem da qualidade da nossa vida em Cristo. Aquilo que dizia o Louis Bouillet, que eu citei. E sem com isto, porque é um perigo que às vezes os conservadores colocam, que é de desmembrar a Igreja do seu organigrama, digamos, hierárquico. Não. Hoje falamos em presbitérios em Ilha Central. Não está à cabeça, numa linha de exploração, digamos, da planta antropomórfica levada ao seu extremo, mas está ao centro. Há presbitério? Estão ali no centro. Uma das coisas que eu lhes digo muito é: reparai que Jesus, e eu gosto, ontem também citei algumas coisas de Jesus muito fortes, para todos nós, não é apenas para aqueles que me ouviam, não é? Porque eu também me ouvia a mim, que é, quando ele, na instituição da Eucaristia, no relato que nós temos acesso pelo Evangelho de João, o que é que Jesus fez durante a Eucaristia? Levantou-se, lavou os pés. E no fim, o que é que ele lhes perguntou? Vós compreendestes isto? E não temos a resposta. E esta é a pergunta. Vós compreendestes muitos dos gestos de Jesus? Antes de sermos pessoas que vivem ainda com uma espécie de resíduo de um status social que entram em erosão, nós precisamos de gente cada vez mais leve, que saia ao encontro das pessoas. E que saia ao encontro das pessoas com essa mesma perspectiva de associação à iniciativa de Jesus, de ir ao encontro, do lavar os pés, mesmo no contexto da liturgia. Não sentar na cadeira majestosa, 3 graus acima, porque isso cria distâncias. E não quer dizer que queremos pôr tudo ao mesmo nível do sacerdócio ordenado ou do sacerdócio batismal. Não! Nós sabemos a diferença, mas ela nota-se muito mais depressa por aquilo que nós fazemos e testemunhamos do que por aquilo que dizemos, e eventualmente até nem somos reconhecidos por isso. Portanto, nestas novas gerações eu procuro sublinhar essa dimensão muito de nos confrontarmos sempre com a mensagem evangélica, com as fontes e não apenas com as tradições ao longo da história. E quando fazemos a história, fazemos-lo sempre com um sentido crítico, na perspectiva da valorização, na forma como nós, diante dos desafios do nosso tempo, podemos, eventualmente, com o conhecimento. É fundamental sabermos que caminhamos aos ombros de gigantes, mas com o conhecimento para trás para podermos dar saltos. Lembro-lhes, por exemplo, um arquiteto espanhol que num santuário despojou de tal ordem que dizem: sabem porque é que eu fiz isto? Porque eu estudei tudo o que havia para trás. E só por isso é que eu consigo dar saltos e fazer este tipo de proposições. A linguagem, por exemplo, nos seminários.
e com isto termino, ao nível das artes, quer da música, com a revista Sálicos, claro que envolve outras pessoas, não necessariamente só do seminário, ao nível da arquitetura, da arte, no diálogo com os artistas, fez da casa do seminário um espaço de hospitalidade, de reflexão crítica aberta, porque depois vêm estes artistas, conversam, falam, interagem, colocam outras perguntas, fazem outras sugestões e ajudam-nos imenso, enquanto casa de hospitalidade, a refletir de forma aberta. Porque uma das coisas que eu tenho notado, e ontem o disse também, é que eles esperam pessoas bem formadas, que sejam interlocutores da nossa parte da Igreja. Não simplesmente para dizer, faz-me isto ou faz aquilo e eu quero assim porque eu pago e, portanto, se não fizeres assim eu já não quero. Não, querem que se respeite a competência, querem que se respeite o diálogo que precede, querem colocar uma história naquilo que se faz, não aquela história de encomenda, eu pago e já está, quase como se faz no hipermercado. Não, vai muito mais além de uma transação comercial. E eles estão dentro disto. Não sei o que isto vai dar no futuro. Tantas vezes me interrogo. Sei é que, fazendo tudo por tudo, nesta fase de uma formação inicial, com esta valorização, a ponto de ser reconhecida mundialmente, quer no menor agora este ano, ou no maior, esta linguagem não os torna indiferentes. Quando chegam fora, veem, isto não está bem. É possível ser de outra maneira. Não simplesmente para copiar, fazer plágio daquilo que viram, mas entrar dentro daquele dinamismo. Eventualmente ainda não tenho uma distância crítica, porque a formação é sempre muito um tempo que se mistura muita coisa. Só com o tempo eles verão que aquilo que se proporcionou há de dar os seus frutos. Eu tenho essa boa esperança. Padre Joaquim Félix, temos que terminar mesmo o nosso espaço de entrevista. Obrigada pela sua colaboração. Carmo Rodeia, obrigada por estares connosco neste espaço de rádio. Nós, na próxima semana, continuaremos a falar sobre as jornadas teológicas do Seminário Episcopal de Angra, certo? Uhum. Sim, senhor. Nós regressamos então na próxima semana com mais convidados e com mais informação da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.